E aí, tudo certo? Bem-vindos à segunda parte da nossa série sobre o Business Model Canvas. Hoje a gente vai direto no coração de qualquer negócio, no componente que sinceramente define o sucesso ou o fracasso de uma empresa, a proposta de valor. É ela que responde por que alguém escolhe você e não seu concorrente. Já parou para pensar nisso? Por que uma marca consegue cobrar, sei lá, 3, 4 vezes mais por um produto que, se a gente for ver, tem componentes bem parecidos com os de um concorrente bem mais barato? A resposta para essa pergunta está toda numa palavrinha: percepção. Percepção de valor. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que realmente significa valor e ver que ele tem dois lados. Depois, vamos conhecer uma ferramenta prática para mapear tudo isso. E, para fechar com chave de ouro, vamos analisar como gigantes tipo Apple e Nespresso fazem isso na prática. Vamos lá? Olha, se o Business Model Canvas fosse o corpo humano, pode ter certeza que a proposta de valor seria o coração. É o bloco central, aquele que bombeia a vida, que dá sentido para todos os outros 9 componentes do negócio. Sem ele, nada funciona. Uma proposta de valor não é só o produto que está na prateleira, sabe? É a promessa que uma empresa faz. É a resposta clara, direta, para aquela pergunta que todo cliente se faz, mesmo que sem perceber. Tá, mas o que eu ganho com isso? É basicamente a solução para um problema ou a realização de um desejo. Simples assim. E aqui a coisa começa a ficar interessante, porque valor não é uma coisa só. As empresas que realmente se destacam entendem que ele tem duas faces bem diferentes. Uma que a gente consegue medir com números e outra que a gente sente. E o segredo do jogo é dominar as duas. A diferença fica bem clara aqui. De um lado, a gente tem o valor quantitativo. São as coisas que a gente põe na ponta do lápis. Preço, velocidade, desempenho. É o objetivo. Do outro lado, o valor qualitativo, que é totalmente sobre a experiência, sobre a emoção. É o design, o status que a marca te dá, a sensação de usar aquele produto. E para entender o poder disso, olha só esse número. A Apple gastava uns $225 para fazer um iPhone 7, mas vendia por 649. Essa margem absurda de quase 190% não vinha só das peças, vinda do design, da facilidade de uso, da segurança, do status. Isso, meus amigos, é o valor qualitativo se transformando em lucro. E isso nos leva ao ponto central de tudo. O valor não é o que a empresa diz que é. É o que o cliente, lá na cabeça dele, percebe que é. Por isso, o trabalho não é só fazer um produto bom, mas fazer com que o cliente sinta que aquele valor é superior a qualquer outra opção. Ok, se o valor é tão subjetivo, como é que a gente consegue criar isso de um jeito mais, digamos, científico? A resposta está numa ferramenta fantástica que complementa o Canvas, o Value Proposition Canvas, ou VPC para os íntimos. Pensa no VPC como se fosse um super zoom. Ele pega os blocos de proposta de valor e segmentos de clientes e abre eles para a gente analisar em detalhes. Ele ajuda a gente a sair do achismo e a ter uma abordagem estruturada para garantir que o que a gente está criando é algo que as pessoas realmente querem. O lado direito do VPC é basicamente um raio-x do cliente. A gente começa mapeando as tarefas, o que essa pessoa está tentando resolver na vida dela. Depois, a gente olha para as dores, o que frustra, o que irrita nesse processo. E, por fim, os ganhos, o que seria um resultado incrível que superaria todas as expectativas dela. Chega de teoria, né? Vamos colocar tudo isso em prática e ver como duas empresas que são verdadeiras mestras em criar valor fazem isso no dia a dia. Vamos começar com a Apple, claro. O império da Apple não foi construído vendendo celular ou computador. Foi construído vendendo uma proposta de valor que é um ecossistema completo, com uma percepção de qualidade altíssima. O valor da Apple, na verdade, é um combo. O design premium te dá status. A experiência de uso te economiza tempo e dor de cabeça. A segurança te dá paz de espírito. E a integração entre os aparelhos aumenta sua produtividade. É essa combinação de fatores que torna a proposta deles tão poderosa e difícil de copiar. E o resultado financeiro disso é simplesmente impressionante. Olha esse gráfico. Apesar de ter só uns 15 a 20% do mercado de smartphones em número de aparelhos vendidos, a Apple abocanha de 65 a 75% de todo o lucro da indústria. Isso prova que o jogo não é sobre vender mais unidades, mas sobre entregar mais valor percebido. Agora, vamos mudar completamente de área, mas a lógica por trás é a mesma. Vamos ver como a Nespresso simplesmente reinventou o mercado de café, focando numa proposta de valor totalmente nova. A Nespresso não vendeu só café.
Ela resolveu a dor de fazer um expresso bom em casa, que antes era um processo chato, demorado e que fazia sujeira. A empresa entregou a conveniência de um café perfeito com o toque de um botão. E ainda embalou tudo isso numa experiência de luxo e exclusividade. O café, no fim das contas, foi só o veículo. E para a gente fechar nosso papo de hoje, vamos resumir tudo na lição mais importante que podemos tirar sobre proposta de valor. A grande virada de chave é essa. Pare de ser uma empresa focada no seu produto e se torne uma empresa focada no problema do seu cliente. O produto é só a resposta. A verdadeira oportunidade, o verdadeiro ouro, está escondido no problema. E, para terminar, fica essa provocação. Não importa se a ideia é começar um negócio do zero ou inovar dentro de uma empresa gigante. O caminho para criar algo de valor extraordinário sempre começa com essa pergunta, que é simples, mas muito poderosa. Qual dor do cliente a gente vai resolver hoje? Pensa nisso.